Você já usou alguma vez aquela expressão "eu estou com a consciência limpa"? A personagem do nosso vídeo de hoje levou essa expressão muito a sério. Sabe por quê? Porque ela usava as vítimas que ela matava para fazer sabão. Leonarda Cianciulli é o seu nome e você vai conhecer tudo o que envolve essa sádica italiana. Continue ligado. Ou você está a fim de se transformar em mais um pouco de sabão? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal Fatos Desconhecidos. Nascida em 1894, na pequena cidade de Montella, na província de Avellino, Leonarda Cianciulli foi uma jovem bem complicada. Teve uma infância complicada e uma adolescência parecida. Neste período, ela tentou tirar a sua própria vida por 2 vezes. Já apresentava um comportamento não muito habitual. Quando atingiu a idade para se casar, ela atingiu um nível de desaprovação por parte de seus pais que até então jamais tinha visto. Começou a se relacionar e se uniu em matrimônio com um homem que a sua família desaprovava. Seu nome era Raffaele Pansardi. Ele era funcionário de um cartório. Em razão das mudanças repentinas, eles se mudaram de cidade. Já os pais de Leonarda a amaldiçoaram na sua partida. Não queremos ser condescendentes com o lado fantasioso das coisas, mas a vida dela começou a se tornar pior de pouco em pouco. Primeiramente, ela foi presa sob a acusação de fraude. Teve que dormir atrás das barras de ferro por um bom tempo. No entanto, foi liberada. Para escapar daquele lugar não muito bem-vindo, ela e o marido se mudaram novamente para a região de Lacedônia. Por lá, a maldição atacou novamente. A casa que eles possuíam foi destruída em sua totalidade por conta de um grande tremor da região, o que literalmente lhes deu uma sacudida na vida. Eles tiveram que se mudar novamente, se estabelecendo na cidade de Correggio, no meio da região de Emília-Romanha, no norte da Itália. E por lá, com tudo ocorrendo bem pela primeira vez, decidiram se tornar uma espécie de empreendedores. Montaram então uma loja de sabão que, enfim, deu uma certa segurança para a conturbada família. O casamento realmente caracteriza o que podemos chamar de prolífico. Foram 17 filhos produzidos pelo casal. 3 morreram em decorrência de abortos espontâneos. E outros 10 foram perdendo suas vidas ao longo da infância, ou seja, de 17 filhos, apenas 4 ficaram vivos no final das contas, o que culminou numa superproteção sobre os que continuaram vivendo. Deixamos para falar agora que ela sempre foi uma mulher extremamente supersticiosa e crente no oculto, daquelas que obedecem aos astros, às cartas e que praticam simpatias para atingir aquilo que deseja ou para proteger suas tão amadas crias. Esse seu lado ressurgiu com uma força enorme quando ela descobriu que, por conta da Segunda Guerra Mundial, seu filho fora convocado para os campos de batalha. A opção era rezar, praticar sua fé e fazer tudo aquilo que poderia para poder fazer com que o seu filho voltasse são e salvo. E para isso, ela levou suas crenças ao pior nível de psicopatia existente. Decidiu que seria plausível praticar sacrifícios humanos se isso significasse a proteção para seus filhos. Mesmo sem qualquer garantia do bom funcionamento disso, ela não hesitou em partir para esse lado criminoso. Sua primeira vítima foi uma senhora chamada Faustina Setti.
era uma mulher solteira, que não era tão jovem assim e que, por conta disso, estava fragilizada, por assim dizer. A sociedade não era tão boa com aquelas pessoas que ficavam para titias, como dizem os antigos. Leonarda convenceu esta mulher a escrever uma carta para sua família, falando que estaria visitando um homem em terras estrangeiras, o pretexto perfeito para ninguém a procurar por um bom tempo e para a futura assassina cometer seu primeiro crime de piedade, enfim. Com o plano em prática, Leonarda colocou um Boa Noite Cinderela no vinho de Faustina. Ela adormeceu e foi morta por golpes de machado. Possivelmente, ela nem sentiu que a sua vida se esvaía de pouco em pouco. Estava dopada, afinal. Leonarda era uma boa profissional. Cortou o corpo morto em 9 partes e armazenou o sangue em um grande recipiente. Deu 2 caminhos diferentes aos 2 resquícios da morte de Sete. Os pedaços foram colocados em um tacho junto com soda cáustica. Essa mistura, incrivelmente, pode ser usada para fazer sabão. Pergunte para sua avó ou para qualquer pessoa que tenha morado em uma fazenda se gordura de animal não é um desses ingredientes. Desta vez, entretanto, ela jogou a mistura numa fossa. O sangue armazenado era deixado ao léu até talhar, ou seja, coagular, como você queira chamar. Depois o colocava em um forno para que esta massa ficasse dura. Ela ralava o sangue sólido, fazendo uma espécie de farinha vermelha, e misturava a massa de bolo. Isto é, todos os seus bolos tinham um pouco de elixir humano dentro deles. As visitas, segundo ela, lambiam os beiços. Mas o espírito de proteção de Leonarda era mais insaciável do que isso. Uma morte era pouco ainda, não queria fazer com que seu filho fosse punido por sua falta de ação. Então, para proteger parte da sua prole, partiu em busca da próxima vítima. E logo achou. Francesca Suave. Foi outro prato servido a sabe-se lá quem estava recebendo estas oferendas que ela estava fazendo. Novamente fez com que a mulher escrevesse uma carta aos parentes, informando que ia partir para outro país. O motivo, neste caso, era uma viagem de trabalho, pois Francesca era professora. O modus operandi foi estabelecido nessa morte. Novamente, o machado foi usado. Os cortes foram os mesmos e os procedimentos idênticos. Isto é, sabão feito com a carne humana e bolo feito com sangue talhado. Tão nojento quanto você poderia imaginar. Mas novamente a mistura para limpar roupas foi jogada no ralo. A matança então continuou outra vez. Pelo visto, Leonarda queria ser bem assertiva em seu trato com a entidade que fez o acordo de proteger seu filho. O nome da terceira e derradeira vítima da inconsequência protetora foi Virginia Cacioppo. A mulher era uma cantora de ópera. Para ela, a história contada é de que Leonarda teria arranjado um emprego na área da cidade de Florença, uma das maiores e mais conhecidas da Itália. O resto você já deve imaginar, não é? Ela cortou a mulher a machadadas, separou o corpo em partes e misturou parte com soda e a outra com elementos alimentícios. Mas, desta vez, ela foi mais ousada. Além do bolo de sangue humano, o sabão também foi produzido de boa maneira. Não tinha dado muito certo nas outras tentativas. Parece ter acertado na composição quando colocou a colônia que dava o cheiro bom ao instrumento de limpeza. Agora, com o trocadilho, ela estava com a consciência limpa quando entregou o sabão de gordura humana para os seus vizinhos. Tudo para proteger seu tão estimado filhinho. Mas ela se deu mal neste caso. Cacioppo tinha pouca família na cidade, mas não estava sozinha. Foi uma cunhada quem percebeu sua ausência há um bom tempo. Para essa parente não tão próxima, a desculpa era um tanto quanto esfarrapada.
Além disso, ela tinha presenciado a entrada dela na casa de Leonarda. Por meio disso, ela juntou os pontinhos e comunicou o sumiço de Cacioppo à polícia. E eles foram direto ao ponto, visto que a assassina era a última pessoa vista em contato com a desaparecida. Ela negou veementemente que tinha cometido as mortes. Mas, adivinhe só, o seu lado coruja despertou e foi o motivo da prisão. Um de seus filhos vinha sendo acusado pela polícia. Em um ato heróico, ou quase isso, Leonarda não viu outra opção senão admitir tudo o que havia feito. Tudo pelo bem de sua querida prole. Contou com todos os detalhes tudo o que havia feito. Não demonstrava qualquer remorso pelos seus atos. Afinal, para ela, a justificativa era aceitável. Talvez por isso, o seu julgamento tenha sido feito com celeridade invejável. Como era de se imaginar, ela foi condenada ao todo a 33 anos a mando do governo italiano. 30 numa prisão e 3 no asilo. Nunca mais saiu de lá, isto é, passou 30 anos na prisão e mais 2 no asilo. No derradeiro, antes da tão sonhada liberdade, foi acometida por uma hemorragia no cérebro. Não resistiu, morrendo aos 79 anos de idade. Morreu com o sentimento de que fez tudo certo, afinal, seus filhos continuavam vivos. Suas armas mortais podem ser vistas em um lugar específico, no Museu de Criminologia na cidade de Roma, na Itália. É um bom lugar para se conhecer. Essa história vale a pena. De maneira estranha, talvez essas mortes serviram para alguma coisa, já que elas nunca servem para nada, além da diversão de quem a cometeu. Então comente aqui se você já viu algo parecido. Assassinatos para enfeitar uma sala, quem sabe. Enfim, eu estou indo embora, mas a gente se encontra nos próximos vídeos da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para todos vocês.